Meus irmãos, eu fiquei assim, pensativo no que nós vamos falar agora, né? E eu quero que todos prestem atenção que quando a gente tem falado muito sobre os oligarcas, né? Que são aqueles que têm muito poder e muito dinheiro no Brasil. E a gente sabe, a gente sabe que toda essa história de negociação de Trump ele sentar com o Lula e receber o Lula e querer conversar com o Lula começou exatamente antes da reunião da ONU. Na realidade, Donald Trump só recebeu o presidente do Brasil e se aproximou dele aqui, ó, depois desta reunião. Foi exatamente aqui. Foi exatamente nesse momento aqui que começou toda a história da aproximação do Lula com Donald Trump. Então, quem costurou tudo isso foi Joesley Batista, foi os irmãos Batista. Então, veja bem, a Bíblia, o irmão Batista aqui, ó, olha aqui a matéria. Isso aqui foi antes da reunião da ONU. Joesley Batista, da JBS, foi recebido por Trump antes da Assembleia Geral da ONU. O empresário tratou das tarifas do setor de carne e também falou sobre celulose. E foi aqui, aí veja bem, ele recebeu Joesley Batista, eles conversaram, e aí Donald Trump se encontrou com o Lula ali no saguão, rolou a química, eles tiveram aquele encontro, e depois daquele encontro houve a ligação e começou então a negociação. Agora, veja, irmãos, o que foi oferecido? O que foi oferecido no acordo para o Donald Trump ceder aí a tirar a Magnitsky dos ministros, que não vai ser só Alexandre de Moraes, tá? Ele pediu três coisas. Três coisas. Eu falei isso ontem, né? O que Donald Trump pediu? Donald Trump pediu três coisas. Ele pediu para o Lula. Então, o que há de bom nisso? As pessoas falam, mas há alguma coisa boa nisso? Porque parece que. Primeira coisa que a gente tem que entender, nós vamos por parte. A pergunta que eu quero fazer para vocês: o que mudou na Suprema Corte depois da Lei Magnitsky? O que mudou? Olha a pergunta que eu estou fazendo. O que mudou? O que mudou no Brasil depois da Lei Magnitsky sobre os ministros? Nada. Então, não vai mudar nada. É isso que vocês precisam entender. Não vai mudar nada. O Alexandre de Moraes continuou metendo a caneta. Ontem, né, acabou com o Congresso Federal. Nós não precisamos mais de deputados. Deputados votaram pela Zambelli continuar no poder. Aí ele foi lá e deu uma canetada e mandou o Mota empossar o suplente da Zambelli. Então, não mudou nada. Agora, o Brasil teve que ceder, meu.
Então, veja bem, primeira coisa que a gente tem que entender foi Joesley Batista, dono da JBS, o maior frigorífico aí, um dos maiores do mundo, que tem 70 mil funcionários. Ele tem 70 mil funcionários nos Estados Unidos. Outra coisa, Joesley Batista foi o maior doador da posse de Donald Trump. Ele doou 5 milhões de dólares para a posse de Donald Trump. Joesley Batista foi convidado de uma forma bem, bem distante para negociar a rendição de Maduro na Venezuela. Então, veja que são pessoas que mandam mais. Não é só Joesley Batista. Vem todas as empreiteiras da JBS. Tem muitas empresas no Brasil que são usadas pela esquerda na América Latina para esquentar dinheiro de narcotráfico. Só que eles têm tanto poder que eles ofereceram muita coisa. Agora, segunda coisa que a gente precisa entender, irmãos, que é de suma importância, é o que foi pedido. O que foi pedido para esse acordo? Donald Trump quer as terras raras do Brasil. Obrigado, Erivaldo. Vou falar sobre isso. Olha só, o Donald Trump, aí veja bem, como o Brasil tem preço. Ele negociou com o governo o seguinte: vocês não vão censurar as redes sociais. E isso é ruim ou é bom? Eu pergunto para vocês. É ruim ou bom? É bom, meu irmão. Por quê? Porque nós estávamos muito perto de ser censurados. Então, se for analisar, tirar a lei Magnitsky e nos deixar falar o que quiser, é maravilhoso. Se formos olhar por esse lado, nós ganhamos muito mais do que a lei Magnitsky. Por quê? Porque nós teremos poder de falar, de fala. Então, o acordo para soltar Alexandre de Moraes colocou o governo numa sinuca, que é o quê? A gente vai tirar a sanção dos ministros, mas nós não vamos poder mais regular as redes sociais. Pode ver que faz tempo, depois que o Lula sentou com o Trump, não houve mais fala de regulamentação das redes sociais. Vocês estão entendendo que é algo bom? As pessoas estão desesperadas. Mas no acordo está, primeiro, presta atenção, acordo de não censurar as redes sociais. Esse é o acordo. Então, deixa o povo falar o que quiser e não toque mais nas minhas redes sociais e nas big techs. Então, veja que o poder veio lá de cima, veio acima do Trump, veio das big techs. Segundo, minerais críticos. Olha lá, ó. O governo do presidente do Brasil avalia, de ponto de vista comercial, tudo que está sobre a mesa com a possibilidade real de diálogo entre Lula e Trump. Trump inclui o acesso dos americanos a minerais críticos e a regulamentações das grandes plataformas. A parte política das reivindicações americanas que pede uma interferência no judiciário para favorecer o ex-ministro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, está totalmente fora de questão. Então, veja bem, segundo interlocutores do governo, por enquanto, o que existe são suposições sobre a prioridade dos americanos. Desde o anúncio do tarifaço de Trump, numa autoridade dos Estados Unidos formalizou nenhum pleito econômico por parte dos americanos. E aí vem a negociação do Brasil dar as terras raras e não regulamentar as redes sociais. Então, está na mesa, irmãos,
está na mesa também o apoio do Brasil para combater o narcotráfico na América Latina. Então, veja, nós temos o Brasil cedendo terras raras. O que é isso, irmãos? Existe uma ideia de Donald Trump que ele quer a América Latina inteira, então ele quer uma América só. É como que se a América inteira, América Latina, América do Norte, pertencesse aos Estados Unidos. Então, é um poder de pertencimento. Ele quer todas as terras raras. Então, o irmão Júlio até falou, agora a Venezuela vai ficar na mão, vai ser... Como é que fala? O Maduro não cai. É totalmente ao contrário. No acordo, irmãos, no acordo, presta atenção, está a entrega de Maduro, que é outra coisa que poucas pessoas percebem. A gente já foi propagado que Lula não é o cabeça do Foro de São Paulo por muita gente, mas existe a história, irmãos, verdadeira do Foro de São Paulo, que os cabeças do Foro de São Paulo é Lula e Fidel Castro, que a ideia deles era tomar a América Latina inteira. E agora eu pergunto, eles conseguiram? Não. Mas uma coisa é certa, o Lula é o cabeça. E o que o Lula está fazendo? Ele está cedendo. Então, outro acordo, além das big techs, nós não temos regulamentação das redes sociais. Além da entrega das terras raras, além do acordo de ajuda ao combate ao narcotráfico, existe a entrega do cabeça do Maduro. Aonde é a prova que o Lula cedeu a entrega de Maduro para ter a posse do González com a Prêmio Nobel da Paz como presidente da Venezuela? Aonde é a prova que o Lula cedeu? Joesley Batista ele foi lá na Venezuela, quando o espaço aéreo estava para ser fechado, o alerta de fechamento do espaço aéreo venezuelano, ele foi lá e o que ele fez? Ele pediu que Maduro renuncie. E eu não duvido que são nos próximos dias. Alguma coisa está esbarrando aí, mas a próxima será com certeza, Deus abençoe, Dani, com certeza, a cabeça do Maduro e do Pietro, porque Donald Trump falou que após Maduro ele vai pegar o Pietro. Então, Donald Trump, entre aspas, está combatendo o narcotráfico. Mas o objetivo americano é implantar a direita na América Latina. E com a liberdade de expressão, eu vou repetir isso aqui, que é muito importante que todos entendam isso aqui, com a liberdade de expressão, não havendo censuras, as pessoas podendo falar vai ajudar muito nas eleições de 2026. Então, se for analisar essa pauta do governo, que o Supremo... Outra coisa que está acontecendo, irmãos, está acontecendo algo dentro da Suprema Corte, que está ligado a esse acordo, vocês podem ter certeza. O recuo de Gilmar Mendes, o recuo de Gilmar Mendes. Olha só, ele já tinha dito que a PGR só poderia impeachment os ministros. Foi essa fala, só a PGR pode impeachment os ministros. Ele voltou atrás. E essa volta atrás dele mostra que o acordo foi mais forte para salvar a cabeça dos ministros já sancionados e ele se livrar de ser sancionados pelos Estados Unidos. Segunda coisa que aconteceu.
O Mendonça ressuscitou a pasta de Paulinho da CUT. É outra coisa que foi muito depois da dosimetria ser aceita pelo Congresso, o Paulinho da CUT volta a ser investigado pela Suprema Corte. E a CPMI do INSS está na mão de André Mendonça e o careca do INSS continua preso. Terceiro, o Dino falou que não vai mais tomar a pasta da questão das verbas, da entrega do dinheiro lá para os congressistas, para os deputados e senadores, para os estados. As emendas parlamentares que estavam travadas voltaram a andar. Quer dizer, por quê? Porque o Dino cedeu. Por que o Dino cedeu? Presta atenção. Porque esquerda, centro e direita agora têm poder de impeachment ministros. E se ele não libera as emendas parlamentares, se ele não entrega as emendas parlamentares, eles têm poder de impeachment os ministros. Então, o que acontece, irmãos? Presta atenção. Eu acredito piamente que no meio de tudo isso que parece, né? A ideia, a irmã é, Liode Souza diz agora o careca, parece que ele vem com mais força, mas vocês vão ver ele mais pianinho. Ele sabe até onde ele pode ir. Porque se foi feito um acordo, eles não vão conseguir mais derrubar páginas e censurar a internet. Se houve um acordo, eles têm que ceder a muita coisa. Então, parece algo ruim, e aí muita gente está dizendo, por exemplo, porque os caras que mais comemoraram a Magnistic, que foi Alan dos Santos e outros, né? Eles já disseram, né? Diz que, olha só a informação que chega, é que o acordo dos deputados aceitando a PL da dosimetria foi fator predominante para Trump retirar as penas da lei magnística. Alan dos Santos acabou de confirmar isso. Então, tá lá, ele também, o Marte De Luca confirma o que eu disse. A dosimetria foi crucial. Não adianta me xingar. Por quê? Porque eles foram os caras que mais comemoraram, acabou a vida do cara, o cara não pode fazer mais nada. Então, veja, dizem que foi um aceno para a aceitação do Congresso e do Senado, que vai votar agora, para colocar as pessoas para fora. E isso daqui, irmãos, se verdadeiramente, né, o Alan dos Santos está dizendo que Marte De Luca confirmou o que eu disse, a dosimetria foi crucial, não adianta xingar. Quem é o cabeça da dosimetria? Não é o Paulinho da CUT. O Paulinho da CUT, quando recebeu a pasta da anistia, ele foi consultar com o dono da política do Brasil, é aquele que manda. A dosimetria, quem manda nela é Michel Temer. E Michel Temer, quem me acompanha, que sabe, eu falo isso, ele é um agente Illuminati no Brasil, desde o final da década de 80 para 90. Então, se a dosimetria foi o pontapé, por quê? Porque os juízes da Suprema Corte concordam com a dosimetria. Porque tira Bolsonaro da eleição, bota os presos do 8 de janeiro para a rua, que é outra coisa boa, E aí você vê, irmãos, que nós estamos diante de um grande jogo. É um grande jogo de poder, é um grande jogo político, né? Agora, eu digo para vocês, existe algo maravilhoso nesse acordo. É que agora o governo e o Supremo não podem mais tocar na pauta
Se foi aceito o acordo pelos Estados Unidos, não há mais regulamentação das redes sociais no Brasil. E eu digo que só por isso já valeu a pena soltar Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky. Por quê? Vou repetir. Não mudou nada a Lei Magnitsky ou não Lei Magnitsky. O ministro continuou comprando imóveis, a esposa dele continuou recebendo 3 milhões de reais do Banco Master, daquele acordo de 129 milhões. Ele continuou intacto e continuou agindo da mesma forma. Com lei Magnitsky e sem lei Magnitsky, não mudou nada. Só que agora, quem ganha é o povo. E o povo ganha com o quê? Eles não vão mais tocar na pauta de regulamentação das redes sociais, que era algo que o PT queria a todo custo para 2026, para censurar a direita e ficar só com a narrativa deles. Então, eu digo que só, vou repetir, por não regulamentar as redes sociais, isso dá um alívio para nós, irmãos. Só de eu poder estar aqui, porque qual era o meu medo? Qual era o medo? De eles derrubarem todos os canais. E veja, eu vou repetir. Desde a aproximação do Lula com Trump, não foi mais tocado. Você não vê mais o presidente, você não vê mais o governo, você não vê mais a mídia falando em regulamentação de redes sociais. E eu acredito que dá para confiar. Por quê? Porque eles estão se livrando, né, de muita coisa. De muita coisa. Então não adianta, não se desespere, irmãos, nada vai mudar. As coisas vão continuar de um aspecto político da mesma forma. Por quê? Porque o sistema trabalha dividindo o povo. E a regulamentação das redes sociais iria fortalecer muito a esquerda. Então, não tocando em rede social, polariza. Essa é a ideia. Deixa a direita do jeito que está, a esquerda do jeito que está, o centro do jeito que está. Por quê? Porque nós só conseguimos conquistar o povo e manobrar o povo dividindo o povo. E não tenha essa ideia em mente que agora o Alexandre de Moraes está com mais poder. Na realidade, eu acredito que isso vai colocar ele no trilho. Já colocou o Dino no trilho, já colocou Gilmar Mendes no trilho de tirar a pauta de só a PGR. Então, e só essa questão das big techs está na mesa da negociação, né? Eu digo para vocês que já valeu a pena. Ó, entre minerais críticos e big techs, o que está na mesa na negociação entre Brasil e Estados Unidos? Washington busca garantir acesso a minerais críticos, atender interesses da big tech, enquanto o Brasil pleiteia investimentos na redução de tarifa e na libertação do ministro da Suprema Corte.